Matemática, teatro e literatura infantil são os destaques da edição de hoje da Rede Escola Notícias da Educação. E começamos a nossa revista com uma pergunta para os escritores de literatura infantil. De onde surgem as ideias das histórias que eles criam? Eu crio a memória afetiva, que é mais importante. Você se lembrar de certas imagens que você viu num livro, você pode até esquecer a história, mas aquela imagem se tornou perene no seu imaginário, né? E para os leitores? Eu imaginaria muito bem e botasse algumas coisas que aconteceu comigo ou com alguém que eu conheça. Teatro nas escolas. A história do palhaço Carequinha é apresentada em colégios públicos do Rio de Janeiro. Ele continua trazendo muita alegria, conquistando as crianças e as professoras também. Eles também fazem muito eu ficar feliz. A partir de hoje, a Rede Escola estreia uma série sobre literatura infantil. No primeiro episódio, vamos saber de onde nascem as histórias para crianças e adolescentes. Quem não se lembra das aventuras de Peter Pan, Sininho, Capitão Gancho e os Meninos da Terra do Nunca? Para criar Peter Pan, o menino que não queria virar adulto, o escritor James Matthew Barrie se inspirou em uma família que frequentava o mesmo parque que ele. Barrie ficou muito próximo de Sylvia Llewellyn Davis e seus 4 filhos. A história desse relacionamento, assim como o nascimento de Peter Pan, podem ser vistos no filme Em Busca da Terra do Nunca, de Mark Foster. Nessa primeira reportagem, eu converso com uma escritora e com um ilustrador que contaram como nascem as ideias de suas obras. Certa vez, uma fada, ou melhor, escritora, chamada Ruth Rocha, desafiou 4 amigos escritores a redigirem artigos para uma revista. Surgiu uma nova fase para a literatura brasileira infantil. Até a metade do século XIX, há ainda uma publicação de livros traduzidos e principalmente para o português de Portugal. E é com Monteiro Lobato, em 1921, que ele lança A Menina do Narizinho Arrebitado, né, a Narizinho, e que então começa com ele, isso é a base de tudo. Os talentos se multiplicaram. Hoje, os nossos livros infantis têm autores premiados dentro e fora do país. E será que existe mágica por trás das boas histórias? Eu não acho que uma história surja com mágica, nem tem nenhuma mágica atrás de história, não. Eu acho que uma história é resultado de trabalho e observação, antes, memória, enfim, da vida vivida mesmo e o que ela vai fornecendo para a gente transformar num relato. Ana Maria Machado é uma das mais férteis escritoras da nossa literatura infantil e coleciona vários prêmios nacionais e internacionais. Ela defende a simplificação da linguagem, trazendo a história para o universo real dos pequenos leitores. Eu gosto muito de trabalhar um tipo de linguagem, que é uma linguagem muito brasileira, mais coloquial, mais familiar, mais concreta, que a gente não pode ficar falando em palavras abstratas, nada disso. Então, eu gosto de criar alguma coisa que seja bonita, que seja divertida, que tenha vários significados, vários sentidos, que possa ter interpretações variadas, a partir de um repertório aparentemente limitado e empobrecido, que é o português de todo dia. Mas eu gosto muito desse desafio. A bibliografia infanto-juvenil de Ana Maria Machado começa em 1977, com Bento que Bento é o Frade. Lançado nos anos 80, Menina Bonita do Laço de Fita valorizou um tipo de beleza brasileira pouco retratado na época e arrebatou menções e prêmios em 6 países. O Menina Bonita do Laço de Fita é uma história que surgiu, como a maioria das minhas histórias surgem, dentro de uma situação cotidiana, muitas vezes familiar. A minha filha tinha acabado de nascer e ela era muito mais clara do que os irmãos, porque o pai dela é descendente de italiano e o meu primeiro marido não era, então era muito mais moreno. Então, me deu a ideia de escrever uma história sobre isso, mas eu achei que escrever sobre uma menina branquinha
A gente já tinha muita princesa branca, as meninas brasileiras não são assim, e eu quis escrever uma história diferente. Então, eu misturei uma situação cotidiana com algo que eu conhecia de dentro por morar no Brasil, por morar numa sociedade que é muito miscigenada, é muito birracial, trirracial, tetrarracial, é muito misturada. Muito acima de ser uma mágica, é um privilégio. Eu crio a memória afetiva, que é mais importante. Você se lembrar de certas imagens que você viu num livro, você pode até esquecer a história, mas aquela imagem se tornou perene no seu imaginário, né? Vencedor de 4 prêmios Jabuti de ilustração e um de literatura infanto-juvenil, concedido pela Academia Brasileira de Letras, Ruth Oliveira está no time de talentos que ilustram grandes escritores e escrevem os próprios livros. Muito difícil, não só ilustrar para a criança, mas é muito difícil escrever para a criança. Principalmente se ela não é alfabetizada ainda, porque a criança, ela lê sempre. A criança nasce e já está lendo o mundo, já está lendo a vida. A criança, quando está diante de uma imagem, ela quer contar. Esse contar, ela não vai contar se for algo que ela poderia ter feito. Ela quer que alguém traga uma nova experiência para ela. E essa nova experiência tem que ser feita com arte. Esse é que a criança quer. Ela só pede uma coisa para o ilustrador: seja um artista, porque tudo que você desenhar, se for com arte, eu entendo. Ser escritor, imaginar uma história para contar. Mas que histórias podem ser criadas? Com a palavra, a meninada do Colégio Municipal Olímpico Carioca, Edmundo Bittencourt. Eu ia fazer a jaulinha que não podia prender os animais. Aí tinha que deixar na natureza. É o menino que ele tá na cama. Aí aparece um montão de monstros que vem assustar ele, mas os monstros acabam se dando mal. Eu imaginaria muito bem e botasse algumas coisas que aconteceu comigo ou com alguém que eu conheça. E eu criaria uma ilustração bem colorida. Que história você escreveria? Da linda princesa. Eu escreveria no meu celular, no meu tablet. Eu podia ser uma escritora, né? Aí eu queria muito, porque deve ser bem legal. E a gente conheceu uma menina de 8 anos que transportou para o papel suas ideias. A repórter Emi Lobo conversou com a pequena Maria Eduarda sobre o seu processo de criação. Vamos ver. Desde pequena, Maria Eduarda Macieira foi incentivada a ficar perto dos livros. O estímulo à leitura começou cedo e fez com que, além de conhecer diferentes personagens, mundos e fantasias, ela quisesse dar vida às suas próprias histórias. O empurrão inicial foi uma atividade na escola em que os alunos tinham a experiência de escrever um livro infantil. E foi então que nasceu uma pequena escritora. A Duda só tem 8 anos e já escreveu 4 livros. O último foi o primeiro que ela escreveu fora da escola e eu tô com o desenho que originou tudo, né, Duda? Como é que foi isso? Eu fiz um desenho pro meu pai que era a capa. E aí o meu pai perguntou porque o nome dela era Violeta. E eu disse que era porque ela tinha o laço dela violeta. Na história, a menina Violeta sonha em viver em um mundo sem violência. Para compor os amigos da personagem principal, a jovem autora se inspirou na sua própria turma da escola, apresentando características típicas de cada aluno. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Todas as ilustrações que estão na publicação também são criações de Duda. Ela acabou desenvolvendo um processo para aprimorar os desenhos, que começam com um esboço e são, aos poucos, aperfeiçoados de acordo com a estrutura do livro. Eu fui rascunhando os desenhos para fazer o livro. Aí os desenhos que ficaram bons, a gente separava para ficar no livro.
A publicação de Violeta foi financiada por crowdfunding, um aplicativo de contribuição solidária na internet. Ela foi lançada na Festa Literária de Paquetá do ano passado. Isso é um livro das pessoas que ajudaram na vaquinha para levar o livro para Flipa. E aí tem o nome de cada um? Como é que é? Sim, tem o nome e um recado e a data. E como é que você ficou quando viu que tanta gente te ajudou a realizar esse sonho? Eu fiquei muito feliz. E Duda gostou tanto da experiência que já pensa no próximo livro, dessa vez inspirado no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi por causa que eu tô lendo muito Monteiro Lobato. Aí um dia eu vi ela na estante, aí eu vi que ela tem o cabelo igual da Emília. Me diz uma coisa, o que você falaria para quem nunca escreveu um livro e tem vontade de escrever um livro? Eu falaria que se eu escrever um livro, ele pode escrever também. Uma biblioteca dedicada à literatura infantil no Distrito Federal completa 50 anos de vida. 200 estudantes frequentam o espaço quase todos os dias. O lugar é uma extensão da sala de aula, com muita literatura, contação de histórias e artes visuais, e que integra toda a comunidade. A Biblioteca Infantil 104/304 Sul integra a rede de bibliotecas comunitárias da Secretaria de Educação do Distrito Federal e é mantida com o apoio do Grupo de Pais e Amigos da Biblioteca Infantil. Um espaço todinho delas, onde não é preciso ficar em silêncio. Estantes recheadas de livros, ambiente aconchegante e colorido, mesinhas na altura certa. Criançada lendo, ouvindo histórias, fazendo arte. É assim há 50 anos, na Biblioteca Infantil da 304 Sul, um tesouro do patrimônio do Distrito Federal. Localizada na Asa Sul, uma das áreas que compõe o Plano Piloto de Brasília, o espaço é premiado por suas ações de promoção à leitura, ao ensino das artes e à educação pública. A biblioteca é parte do Plano Urbanístico de Brasília, projetado por Lúcio Costa. Ele criou a integração das quadras residenciais com as escolas e bibliotecas públicas, formando as chamadas unidades de vizinhança. A proposta era que essa comunidade, a cada 4 superquadras, tivesse um envolvimento comunitário com as escolas e bibliotecas a fim do desenvolvimento humano por meio da educação e da cultura. Portanto, a Biblioteca Infantil faz parte dessa ideia dos planos de edificações escolares com escolas parques, jardim de infância, escolas classes e bibliotecas, unindo-se para trabalhar com as crianças e familiares e comunidade. A integração com a comunidade une literatura e arte. O principal projeto da biblioteca é a Escolinha de Criatividade, que funciona desde a fundação do espaço. O movimento Escolas de Arte do Brasil vinha com a ideia da expressão livre para a criança e o valor da expressão infantil, do desenho infantil. Essa ideia, a professora de artes que iniciou o trabalho aqui, a professora Maria José, propôs uma atividade de criatividade dentro de um ambiente de livros. Nasceu assim, em 1969, completando agora 50 anos, e desde então trabalhando com literatura e artes. Crianças se matriculam e frequentam regularmente esse espaço. Acho legal que eu posso desenhar coisas que eu quero e usar minha imaginação. O que eu mais gosto aqui é de desenhar, ler livros, porque aqui a gente aprende muitas coisas novas. O que a gente quiser de desenho e a gente pode soltar a nossa criatividade. Criatividade também na arquitetura do espaço. O projeto é de Oscar Niemeyer, o famoso arquiteto e autor dos grandes monumentos aqui da capital federal. Bem no meio da biblioteca, ele projetou esse teto aberto, que permite a entrada de luz natural e a integração do espaço com a natureza. E o mais legal é que, quando chove, os livros permanecem intactos. São mais de 12 mil obras infanto-juvenis, que vão desde os clássicos até os gibis. É um espaço que
que está integrado na paisagem e na cidade que foi sonhada para Brasília ser. A gente sabe que hoje é diferente, mas a biblioteca faz parte desse sonho. É um espaço também que a gente aprendeu a amar, né? A Ana está aqui desde os 5 anos de idade. E isso, assim, a gente foi criando um laço de amor, assim, com a biblioteca. Laços antigos, como o de Alessandra Roscoe, que frequenta o local desde pequena. Escritora com mais de 40 livros publicados, ela mantém um vínculo afetivo com a biblioteca e faz questão de lançá-los aqui. Acho que tudo nasceu aqui. Eu digo que esse aqui é o meu espaço de sonhar. Eu tinha essa visão de que as professoras, os colegas, quando a gente entrava aqui, era uma coisa diferente, a gente ligava uma coisa diferente. E isso eu percebo quando eu estou aqui agora apresentando para eles, né? Então eu alimento muito essa fantasia, porque eu fui alimentada por ela. A escolinha de criatividade, a biblioteca infantil, há 50 anos, alimentam imaginários. Imagina. No Rio de Janeiro, uma escola municipal tem a matemática como destaque. Desde o ano passado, acontece dentro da escola Francis Haime uma jornada em que todo o ambiente escolar para praticamente todas as atividades e se dedica inteiramente à matemática. Vamos ver. Muitas vezes a matemática é vista como a grande vilã e causa verdadeiros calafrios nos estudantes. Mas não nos da Escola Municipal Francis Haime, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Com mais de 600 prêmios em Olimpíadas regionais, nacionais e internacionais de matemática, aqui a matéria é divertida e até ajuda a afastar o medo. Qualquer lugar que você for, você vai ter que usar matemática, mesmo você não gostando. Que nem mercado, você tá tipo com R$100, tem uma coisa a menos do que seus R$100, aí você vai lá ver o preço. Você vai calcular quando vai sobrar de troco, se dá para comprar mais alguma coisa. Isso é matemática. Quando o aluno desenvolve raciocínio, ele consegue ter estratégias de resolução de problemas, ele começa a ter um olhar lúdico para a matemática, ele vai usar isso na vida dele, vai ter sucesso em qual carreira que ele venha fazer. A paixão do professor pelos números passou para os alunos e agora contagia mestres de outras instituições na segunda edição da Jornada de Matemática, que acontece na escola e discute os desafios da Base Nacional Comum Curricular. Foi gratificante falar da BNCC, da sustentabilidade e a matemática envolvida em tudo isso, foi muito bom. Mais de 100 estudantes e professores passaram pelo evento. Os alunos participaram de oficinas de cálculo, geometria, programação de jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, tudo isso aliado ao conteúdo curricular. Foi legal, porque tinha pessoas ajudando a gente. Área é uma coisa muito difícil, porque você tem que somar, tem que calcular essas coisas assim, aí eu aprendi mais fácil. A acessibilidade também foi pauta nesta edição da Jornada de Matemática. Em parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, professores receberam formação para trabalhar com o sistema monetário na língua brasileira de sinais. É importante ensinar matemática em língua brasileira de sinais, porque essa é a primeira língua da grande maioria das crianças surdas. E é a língua de instrução, é aquela em que eles vão formar os conceitos. A língua portuguesa é a segunda língua. E a visão do trabalho interdisciplinar não é só da matemática com a língua portuguesa, mas da matemática com a geografia, da matemática com as ciências naturais, né? Porque a matemática está em toda parte. Em 2006, o palhaço Carequinha nos deixou aos 90 anos de idade. Sua frase clássica no programa O Circo Bombril da TV Tupi era: "Eu obedeço sempre a mamãezinha, por isso estou de parabéns do Carequinha." Carequinha foi um fenômeno da época. Gravou 26 discos, estrelou 5 filmes nos anos 50 e ainda apresentou programas infantis na também extinta Rede Manchete. Mas foi no circo que sua arte se fez mais presente. Passados 13 anos desde a sua morte, o palhaço Carequinha deixa seguidores e mostra que o talento ultrapassa gerações e conquista sempre novos públicos. Desta vez, nas escolas do município do Rio de Janeiro. Vamos ver. Respeitável público,
Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de apresentar ele, o Palhaço Carequinha. Alô, garotada! O bom menino não faz bibi na cama. O bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola. E na escola aprende sempre a lição. Atravessando gerações, Carequinha agora contagia crianças de 23 escolas municipais do Rio de Janeiro que conhecem suas histórias através da peça Tá Certo ou Não Tá, encenada para crianças, mas que também encanta os adultos. Tive a oportunidade de assistir o Carequinha numa festa infantil. Eu devia ter por volta de uns 5 a 6 anos e hoje mexeu bastante com o meu emocional. Eu estava sentado ali no fundo e as músicas, ao tocar, a representação do personagem do Carequinha realmente tocou muito o meu lado imaginário infantil, né? O teatro, além de entreter, tem a capacidade de ajudar no processo pedagógico. A história do palhaço que fez sucesso nos picadeiros e na TV a partir da década de 50 traz lições de bom comportamento, respeito ao próximo e higiene. A gente fez a peça, primeiramente, seria para ser apresentado no teatro. E foi um sucesso tão grande com as crianças que a gente ofereceu para a prefeitura para mostrar nas escolas. A gente adaptou, né? Como você vê, é uma versão pocket que a gente leva, mas ainda dá para ter a ideia do circo, né, a coisa lúdica toda. Ver o sorriso delas, a euforia e mesmo depois, quando acaba, elas ficam assim tão felizes, elas querem abraçar a gente, agradecer de alguma forma, beijar. É muito emocionante, é muito gratificante. Mesmo para uma geração de crianças que nasceram após o falecimento de Carequinha em 2006, suas piadas permanecem arrancando muitas risadas. Afinal, qual o momento divertiu mais os alunos da Escola Municipal João Kopke? A parte que a calça dele caiu. E na parte que ele ficava batendo na bunda dos outros. Foi legal também a música que eu ouvi também. Dizem que o palhaço nunca morre, quanto mais o Carequinha. A alegria e as risadas dessas crianças que não viram o palhaço na TV ou nos picadeiros só prova que o seu legado é eterno. Até porque o show não pode terminar. Existe poucos circos, né? E aí trazer o circo na escola, que é muito legal, né? Uma coisa que talvez elas não teriam essa oportunidade de circo. E é isso que é muito bonito. Assim. Ele continua trazendo muita alegria e conquistando as crianças e as professoras também, né? Porque ele conquista as duas gerações, o pessoal que já conhecia o Carequinha e essa nova geração que passa a conhecer. No final, é a alegria das crianças que comprova a eternidade do palhaço Carequinha e do circo. É porque eles fazem a gente sorrir e eles deixam a gente feliz. Amo, porque eles são muito engraçados e eles também fazem muito eu ficar feliz. Tá certo ou não tá? Tá certo sim, Carequinha. A Rede Escola de hoje fica por aqui. Para ver ou rever nossos programas, acesse o site tvescola.org.br. E na TV tem Rede Escola toda sexta-feira às 19 horas, com reprises aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30. Quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, a Rede Escola é exibida toda terça-feira às 20 horas na Multirio, canal 26 da NET. Um beijo para você, a gente se vê. Tchau, gente. Até a próxima.